Paz do Senhor Jesus a todo mundo que vai ver esse vídeo, viu? Deus abençoe cada um de nós, que a graça do Senhor, o amor de Deus esteja em nossos corações. Curva a sua cabeça comigo, nosso Deus e nosso Pai, entramos na sua presença nesse momento em oração para te suplicar, Senhor. Nós estamos vivendo num momento muito difícil e nós precisamos da tua graça, da tua força, que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine. Eu aproveito para orar, Senhor, por todas aquelas pessoas que estão sofrendo de uma forma terrível, Senhor, seja dentro de uma cadeia pública, seja num hospital, seja embaixo de uma ponte, seja num asilo. Meu Deus, eu oro também por todas essas pessoas que têm sofrido com essas guerras que nós estamos vivendo agora, não somente a guerra no seu sentido de armas, mas também guerra no sentido de política, no sentido de famílias, meu Pai. No nome do Senhor, venha ter misericórdia de cada um de nós, e que o Senhor venha iluminar a sua palavra, porque sabemos que a fé é que vence, né? Está escrito que a fé é que vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está escrito lá no Evangelho de João. Mas para que a fé aconteça, Senhor, é preciso que haja a Escritura Sagrada. Então, Senhor, oro também para que nós possamos resgatar a autoridade da Escritura Sagrada, para que a Escritura Sagrada faça valer na nossa vida, não como uma fé religiosa, mas como uma fé bíblica, uma fé salvadora, uma fé verdadeira, uma fé sobrenatural. Pai, peço a tua bênção e que o Senhor abençoe cada pessoa que vê esse vídeo também, no nome do Senhor Jesus. Amém. Minha gente, no Evangelho, no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 24, fala a história mais linda, que é a história do casamento de Rebeca e Isaac. E se a gente olhar com carinho, a gente vai perceber que Deus está falando de uma forma muito profunda, através da linguagem, através de uma metáfora, através da linguagem de tipos. Porque a Rebeca, se a gente olhar a Rebeca, tudo o que aconteceu nesse casamento, nós vamos ver que a igreja está incluída, ou seja, a igreja verdadeira aqui está na vida de Rebeca. Ela aponta para a igreja. Pastor, por que muitas vezes os pregadores não pregam muito sobre a Rebeca como uma figura da igreja, e prega muito como Isaac, como tipo de Cristo? Olha, não sei, talvez seja porque, olha, e inclusive é a melhor forma da gente compreender quais são as características da igreja na terra. Para começar, não tem duas Rebeca, é uma Rebeca só. Então existe uma igreja na terra, existe um povo só na face da terra. E talvez seja por isso que os pregadores eles têm dificuldade, porque existe muitos tipos de religião, muito tipo de fé. Agora mesmo eu estou escandalizado porque estou estudando sobre as crenças da Índia, né? E existe 33 milhões de divindades, da qual eles acham que estão servindo a Deus, mas não estão servindo a Deus. Então isso confunde muitas pessoas. Quando Moisés foi libertar o povo de Israel do Egito, também naquela época já existia 2.000 entidades ali que eles achavam que era deuses. Então isso tem confundido, porque o Deus de Israel não aceita deuses, ele não aceita nenhum tipo de idolatria. Então, minha gente, quando nós olhamos para Isaac, Isaac é o filho da promessa. Da mesma forma, Isaac era o filho amado, o filho, lembra que Abraão até deu aquele vacilo ali, né? Porque Isaac estava demorando vir, aí eles, com aquela pressa deles, aquela dúvida, acaba que aqui veio o Ismael. O Ismael, irmão, até hoje está espalhado em toda a terra. E a crença, a crença que surgiu dos ismaelitas, chega até lá nos ayatolás, onde que está acontecendo esse conflito agora, né? Inclusive acaba de acontecer a explosão lá, né? E destruiu aquele prédio, na onde eles iam fazer a reunião para poder escolher o novo Supremo do Irã. Então, irmão, uma religião muçulmana, uma religião que eu respeito, nós temos que respeitar e tudo, mas infelizmente, se a gente olhar com espiritualidade, irmão, não estão servindo o Deus de Israel, o Deus de Abraão. E nós aqui estamos falando de Isaac, filho de Abraão. Então, nessa história aqui, o Abraão, ele representa Deus, o Pai. E o Isaac representa o filho amado. E a igreja representa, ela é formada, ou a Rebeca, ela representa a igreja do Senhor na face da terra.
Me lembro que quando Abraão estava conversando com o seu servo Eliezer, para ele vir buscar, ou ele ir buscar a noiva para o seu filho Isaque, ele disse: olha, se a moça não quiser vir, você fica livre deste juramento. Porém, não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum. O que acontece, minha gente? O Senhor Jesus, o Filho, o noivo, ele veio aqui na terra e ele morreu pela humanidade. Entre aspas, né? Todos aqueles que creem, conforme João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê está condenado. Então ele veio e ele não vai voltar para ficar aqui mais. Ele buscará, ele enviará o Espírito Santo e os anjos para buscar a igreja. Então não temos que esperar mais um Senhor Jesus para vir aqui, pisar aqui na terra, beber dessa água, tomar banho no Rio Jordão. Enfim, não existe mais nunca essa possibilidade. Quando Abraão estava conversando com o seu servo Eliezer, que representa, é uma figura do Espírito Santo, ele disse: olha, se a moça não quiser vir, você, quer dizer, o Espírito Santo ele está insistindo hoje para que a noiva do Senhor seja preparada, mas se as pessoas não quiserem, ele não vai forçar. Olha o que ele disse: se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento, porém não leve o meu filho de volta para lá. Então nós devemos esperar que a igreja irá ao encontro do noivo, viu? E não o noivo virá ao encontro da igreja. Ele virá sim até nas nuvens, mas ele, através do Espírito Santo, com o seu poder poderoso, então levará a sua noiva. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos aqui também, jurou que faria o que ele havia ordenado. Isso aqui, irmão, é a mesma coisa de dizer assim: olha, o Espírito Santo, tudo aquilo que o Senhor Deus, que é representado na figura de Abraão, tudo que o Senhor Deus já ordenou, tudo que o Pai já determinou para que seja feito através do Espírito Santo, que é o próprio Espírito do Filho, do Senhor Jesus, que é o próprio Espírito do Senhor também, tudo aquilo que já está determinado para ele fazer, está ordenado, será feito, inclusive o arrebatamento da igreja, ou seja, levar a noiva ao encontro do noivo. Minha gente, foi feita uma prova com Deus, e essa prova fala muito conosco. Porque o Eliezer, ele fez a oração a Deus e disse o seguinte: se eu chegar lá, no lugar que as moças vêm tirar água para beberem as suas ovelhas, os seus camelos, se eu chegar lá, aquela moça que me der água, eu vou pedir, aquela moça que der água para eu beber, e oferecer também para os camelos, essa será a escolhida do meu Senhor para a noiva do Isaque. Sabe o que isso representa para a gente, irmão? Que a igreja do Senhor, porque sabe o que aconteceu? Quando ele chegou lá, geralmente aconteceu do jeito que ele tinha orado. As moças vieram para tirar a água e ele pediu água, e ela não só deu água para ele, mas também foi lá muitas vezes e buscou água para encher ali, para dar água para os camelos. Aquilo, ele estava em oração e lembrando do momento que ele tinha feito aquela conversa com Deus e tendo já a mais absoluta certeza que aquela Rebeca era a escolhida para ser a noiva de Isaque. Isso aqui é uma história muito linda. Ele, olha só: beba e eu vou dar a água também para os seus camelos. Essa frase é da Rebeca. Representa que a igreja do Senhor Jesus, ela sempre precisa e sempre vai estar disposta a dar a água que o Senhor deu a ela, porque aquele poço era da família da Rebeca. A água que o Senhor deu à igreja, que é o Espírito Santo, que é a pregação, e todos aqueles que pedirem será dado, e a igreja tem a obrigação de fornecer, como assim aconteceu, de deu a água não só para o Eliezer, mas também para os camelos. Representa que a igreja tem que estar disposta para ir até onde a pessoa estiver,
orar com ele, enfim, em todos os aspectos em que estiver à disposição a voluntariedade do povo de Deus. Isso aqui fala de voluntariedade do povo de Deus de fazer com amor a obra do Senhor aqui na face da terra. Veja que ela correu várias vezes até o poço para tirar a água para dar aos camelos. Isso aqui é profundo demais. Agora já vamos chegar lá na hora que o Isaac foi receber, quando ela foi ao encontro do Isaac. Só que antes, tem uma história linda que também fala da igreja do Senhor. Porque quando eles perguntaram para a Rebeca, olha, você vai com esse moço, porque ele tinha feito a proposta que ele tinha vindo buscar a noiva para o Isaac. Então quando os familiares perguntou, você irá com esse moço? E ela disse, eu irei. E então foi dado presentes para ela, foi dado o Eliezer, o Espírito Santo, ele deu presentes, viu? Ouro, prata, joias. Então o que acontece? Isso daí representa tudo que o Espírito Santo tem dado hoje, nos dias atuais, para a igreja aqui na face da terra. E infeliz é a congregação, porque a igreja não pode chamar, a congregação ou a convenção que dispensa essas joias preciosas, esses dons maravilhosos que o Espírito Santo tem dado para a igreja aqui na face da terra, que adorna a igreja com a santificação, com a alegria, com a força de vontade de servir o Senhor, de pregar o Evangelho, os dons espirituais, seja a profecia, seja a revelação, todos os dons, o dom da fé, são dons que o Espírito Santo, os presentes, né, que a Rebeca recebeu, a igreja já recebeu do Espírito Santo nos dias atuais também. Olha, filho querido, o Isaac era um filho querido. O sacrifício do monte, Isaac foi levado para ser oferecido lá naquele monte, mas só que de lá Deus devolveu ele para Abraão. Também o Senhor Jesus se ofereceu em sacrifício por nós, mas Deus o ressuscitou, ele foi devolvido para a sua glória. Olha como que o Isaac é com certeza uma figura do filho querido de Deus, uma figura do filho querido de Deus, de Jesus, do Senhor Jesus, e que a igreja é uma figura, a Rebeca é uma figura da igreja. O Isaac era o herdeiro de Abraão, assim como o filho de Deus é o herdeiro de todas as coisas. A noiva foi buscada para Isaac em uma terra distante. Olha onde que a gente estava, a gente era estrangeiro, a gente como igreja, todos os estrangeiros passaram a fazer parte da igreja, desde o momento em que a nação de Israel desprezou o Filho de Deus, então abriu-se uma porta para todo aquele que nele crê, então seja feito Filho de Deus. Ah, pastor, e por que nós somos chamados Filho de Deus e nós somos igreja? Toda noiva, eu mesmo tenho 2 filhos casados, sabe? Considero aquelas minhas noras, na verdade, que são como filhas. Então nós nos tornamos filhos de Deus, do Pai, quando nós nos unimos através do sacrifício de Jesus, nós nos unimos com Ele aqui na terra. A igreja chamada dentre as nações, assim como a Rebeca estava numa nação distante. O amor, mesmo sem tê-lo visto. A igreja ama o Senhor, mesmo sem ter visto Ele no sentido fisicamente. Joias de ouro e prata. O Espírito Santo tem dado os dons para a igreja. Deixou a sua casa para encontrar Isaac. A igreja deixou o mundo para encontrar o Senhor e será um dia levada para estar para sempre com o Senhor. Olha que estudo maravilhoso nós estamos diante dele. Espero que a gente tenha compreendido que o Senhor Deus, Ele fala conosco através dessa linguagem de figuras. Muitas vezes, estou me lembrando aqui quando uma vez eles pediram um sinal para Jesus, que eu chamo de Senhor. Jesus, Ele é o meu Senhor. Então ele disse assim, olha, nenhum sinal será dado, senão o sinal do profeta Jonas,
que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele estava se referindo à sua morte e à sua ressurreição. Assim como Jonas foi devolvido, também ele ressuscitou. De outra vez, ele disse para aquelas pessoas que estavam ali no templo de Herodes, né? Ele disse que ele poderia destruir aquele templo e em 3 dias reedificá-lo novamente. Eles se escandalizaram, mas ele falava dele mesmo como o templo de toda a humanidade. Isso aqui é outro assunto. Então, em muitos lugares na Escritura Sagrada, nós vamos ver que esta linguagem, e às vezes e aí que os grandes teólogos embaraçam, porque quando a gente fala da igreja na terra, ela está em todo lugar. Desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, ela está no livro de Jó, ela está no livro ela está no Evangelho de João, ela está em todas as histórias. A Ruth, símbolo da igreja, a Esther, símbolo da igreja, Sara, símbolo da igreja. Em todo momento, não só das mulheres, mas dos homens também, em todas as histórias sagradas, Deus está mostrando característica da igreja. E às vezes os teólogos não importam muito com isso, porque às vezes vai doer na pele, não é? Porque às vezes, irmão, o seguinte é esse: a característica da igreja, ela é aquelas que está na Escritura e ninguém vai mudar, nada vai mudar. Assim como a Rebeca apresentou as características necessárias para ser a noiva de Isaac, assim a igreja precisa apresentar aqui na terra, não com a força dela, mas com a força do Espírito Santo, que ele já deu para a igreja, apresentar as características necessárias para ser a noiva, a escolhida, aquela que vai fazer parte do grande banquete, da grande festa das núpcias do Cordeiro, que está escrito no livro do Apocalipse. Deus abençoe a todos.